Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Reza a lenda que, no instante em que Duque Leto Atreides morreu, um meteoro cruzou os céus sobre o palácio de seus ancestrais, em Caladan. Princesa Irulan. Introdução à história de Muad'Dib para crianças. Saudações, Framing, aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Maldito seja aquele médico execrável por toda a eternidade. Eu vou falar isso. Aqui é Bella Ashler e coitadinho do Leto, né? Não. O Pascoal vai chorar, viu? Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 21º episódio e vamos analisar o 21º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 234. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais e hoje até espaciais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e guerreiras. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, e que ao ler esse capítulo pensou muito em mim, o seu Naib, e se eu teria condições emocionais de fazer esse episódio. Sim. Ele, Hildon, time Leto Oliver. Eu não sei como é que o Pascoal consegue passar pano pra Yue, sendo que é o responsável por toda essa dor terrível. Foi o dente. Olha, cara, sempre o dente é culpado das coisas. Dor de dente, qualquer coisa. Não tem por isso como, que o nosso cara, amigo Jason Ebert é um santo da casa corrida, que ele cuida do dente do povo. É um santo, né, cara? Cuidou até do meu via online. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Mas, Hildon, nós já estamos aqui ouvindo. Para a nossa felicidade, temos mais uma vez a presença especial, e por que não, já disse, espacial, da querida e incrível Isabela Ashler, do canal. Qual canal, Hildon? Futurice. Cara, que honra, viu? Sim. É um canal que eu olho, que eu vejo assim, tô com curiosidade de assistir alguma coisa, deixa eu dar uma olhada o que lá no... Conteúdo sci-fi de qualidade. Mais de 150k inscritos, não sei nem o que é isso, Hildon. Eu digo mais, um dos canais mais bonitos que eu do YouTube, cara, assim, esteticamente falando. Porque eu tô cansado de ver vídeo de todo mundo empilhando um monte de breguesso atrás. Não que eu também não faça isso, porque eu faço. Empilhando um monte de quê? Um monte de breguesso. Breguesso é tranqueira. Tranqueira, cheio de coisa atrás, cheio de livro, cheio de sim. Os breguessinhos. E a Bela não, ela faz um negócio clean.
Um negócio bonito. Eu gosto. E tem essa pegada nessa, esse falar com o futuro, esse futuro mais lindo. É verdade. Né? É verdade. Muito minimalismo. Obrigada, gente. Tô feliz de estar aqui de novo com vocês, pra gente falar de Duna. Muito honrada pelo convite mais uma vez, pra vocês me aturarem falando groselha aqui. E é nóis. E eu gostaria de falar aqui em nome de Yue, porque ele não tinha opção, tá ok? Você para com Olha aí, Bela. Olha aí. Bela, eu gosto de você, não me passa. Não convido mais. O último romântico, Bela. O último romântico do Império. Vou parar com essa porra. Ele é inocente, ingênuo pra caramba. Mas tadinho. Tava tentando salvar a moça. Não, ele tá vendo o lado bom, cara. Todo mundo tem um lado bom, Rio. Você é de coração, de pedra. Eu sou encaliçado. Já apareceu muita gente escrota na minha vida. Eu quero Yue longe de mim. Quero que se lasque. Eu quero que se lasque. Bom, aí falando já na linguagem da nossa Hax. Nós vamos trocar figurinhas ainda um pouquinho sobre Yue. Mas. Não bota a corda, não. Não bota a corda, não. Feitas de. Pascoal, só quero dizer mais uma coisa. A Bela falou aí que o canal dela tem toda essa estética minimalista, né? Eu não. Gente, eu quero ser igual um mago velho, cheio de tranqueira. Tu é um Alejandro Jodorowsky. Faça uma coisinha de intelectual, né? Uma prateleira cheia de livros. Eu não ponho a prateleira que eu tenho. Eu só sou acumulador mesmo. Bela, porque você não viu o cabelo. Imagina esse homem com os cabelos brancos e sedosos enormes, assim. Você é um mago que eu vou Gandalf. lá. Não, quando Gandalf. Eu tiver com os cabelos brancos, eu só vou falar com meus amigos só assim: Run, you fools! Lá com cajado. Mas. Não, sempre, por favor. Feitas as devidas apresentações. E nós estávamos uma semana sem aparecer porque eu fui vítima aqui da virose Harkonnen. Ainda estou me recuperando, mas as coisas estão melhorando. Preciso preparar algo especial, porque a Bela está aqui. Sim, cara ouvinte. Hoje temos de volta o delicioso cafezinho Frame. Pascoal, o meu Funko do que tá olhando pra mim aqui. Não faz isso, não. Pegue sua caderneta para anotar essa delícia de hoje, cara ouvinte. Resolvi deixar a coisa mais chique, porque a Bela está aqui. E fui atrás de um cafezinho gourmet para termos uma experiência especial que desperta o paladar e vai nos convidar a degustar um sabor que se destaca pela presença, Hildon, de notas sensoriais. Isso é um café gourmet, tá? Sim, cara ouvinte, hoje eu fui para a Hax, eu tive que ir para o City, e peguei a umidade dos frames Fedaikin. A elite dos frames aqui, depois de uma missão no deserto, né? Que vai proporcionar aquele gostinho de bravura com um toque de melange. Eles vai fedendo, vai pra porra. Bora de cafezinho frame, Hildon? Não, vai te lascar, macho. Para com essa porra. Pelo amor de Deus. Mas... Posso considerar pra me fazer parar de tomar café, cara. Você não vai tomar um cafezinho aqui em casa, Hildon? É porra. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 21. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 20º capítulo, que foi o episódio chamado O Traidor. Ele mesmo, traidor. De Rio do Grande e Bela. Cara, é um capítulo pequeno, esse capítulo 20, que ele fala um pouco. E isso eu já vi que já comoveu a Bela, é importante essa situação, que o médico Yue, nesse capítulo 20, no ato de bravura, ele consegue colocar um frame kit no ornitóptero Harkonnen para que Jéssica como ele é bonzinho, e Paul né? pudessem em algum momento
lutar contra aqueles soldados Harkonnen, eles amarrados, mas eles iam conseguir, que ele sabia, ele confiava no potencial de Jéssica. Ele fez várias coisas, botou um dente com veneno para matar o Barão, salvou Jéssica, salvou Jéssica e Paul, botou ainda um localizador pro Duncan e Darrow ir lá pegar tudo isso para ter a conversa com o Barão e saber se a amada esposa dele, Bene Gesserit, estava viva ainda. Depois de eu falar tudo isso, Hildon e Bella, não é possível, Hildon, que seu coração não está agora mais... Quero que o E se lasque, macho. Eu quero que o E se lasque. Tadinho, velho. Tadinho, Bella. Olha, Bella, eu acho assim, o Yue, que a gente estava até falando, né? Ele tem aquele condicionamento imperial. Obviamente, claro, é um traidor, né? Ele entregou meu lindo, mas ele estava em fase de ficar maluco, né? Porque um condicionamento de forma objetiva faz com que a pessoa não possa sair de um determinado comportamento que vai acontecer alguma coisa com ele, né? Então, a gente viu isso no decorrer do livro, né? O Yue, ele vai meio que se acabando, né? A cada capítulo você vê, ele tá mais magro, tá mais pálido, tá com o olho fundo, tá não sei o quê. Você vê que tá consumindo ele, né? Essa traição, né? E como você falou, né? Tu acha que é um pouco de inocência também? Eu acho, cara. Eu acho que ele é ingênuo. Não é nem ingênuo, né? Tem essa questão do condicionamento, né? Que dá uma perturbada aí na cabeça. Mas, cara, eu fico tentando me colocar no lugar dele. Você não tem certeza se o teu parceiro, a tua parceira, enfim, se tá morto ou não. E aí, tipo, você vai deixar as coisas acontecerem contra isso? Então, você vai deixar sacrificar a pessoa, sendo que você não sabe se ela tá viva ou não tá viva? Então, assim, eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Falar real, assim. Olha aí. Né? Tipo, você pode... Aquela cena muito escrota aqui. Mas você vai sacrificar 3 pessoas que não sendo, talvez... Ele conhecia, né? Mas vamos supor que você não conheça. Pra salvar o seu amado? Gente, vamos ser sincerão. Pra salvar o seu filho, salvar sei lá quem. Eu não sei, eu gosto disso nele. Eu acho ele um personagem complexo, sabe? Eu acho ele um personagem, assim... Ele é meio bobo, mas ele pelo menos é multifacetado, né? Tem os dramas dele, os conflitos internos e tal. Eu gosto do Yue, eu fiquei com dó dele. Falar real, dá uma raivinha, né? Besta, de acreditar que a mulher tá viva. Não, né? Eu vou dizer, porque meu ranço todo do Yue é porque ele é muito burro, né? Acreditar que os Harkonnen mantiveram a esposa dele viva ainda esse tempo todinho. E é um plano meio imbecil, né? Se a gente parar pra pensar, o plano dele é muito... Não tem plano, é tipo, vou fazer isso aqui, foda-se, né? Não tem um preparo, não tem um estratégia. Ele podia ter tentado abrir o jogo, né? Se ele chegasse pro Duke, por exemplo, Duke, tá acontecendo isso aqui, o que a gente pode fazer? Mas não, ele entra... Detalhe, gente, ele não é estrategista militar, ele não tem skill pra isso, e ele acha que ele vai destruir toda uma casa com um dente? Não, bicho, pelo amor de Deus. Como você é burro. E olha que ele conseguiu. Não, conseguiu porra nenhuma não, Pascoal. Ele conseguiu criar um danozinho aqui, pouquinho. Agora é aquela história... Sim, porque o dente é a estratégia dele, né? Realmente. E eu também, a gente tava falando dela no episódio passado, sobre a questão que você falou, né? Ele tá ali querendo a amada dele. E assim, é tipo assim um pouco, se lasquem a nobreza. Os dois caras estão se matando aí há, sei lá, milênios aí. Essa família. Estão brigando aí um contra o outro e eu tô aqui no meio da guerra desses dois lindinhos que querem se... eu não gosto de você, eu vou te matar. Eu também vou te matar. E a minha esposa tá nesse meio e aí eu vou ficar aqui só observando isso. Não, lasquem-se, vão morrer tudinho. Eu vou salvar a minha mulher. Então eu acho que também tem essa questão. Oi. Pascoal, se fosse assim, eu passaria mais pano. Se fosse assim, um negócio assim, cara... Foda-se a burguesia, foda-se o ducado, foda-se o império, aqui eu vou me vingar, eu vou fazer acontecer. Mas nem isso cara. Nem isso esse desgraçado tem culhão pra fazer. E tirando que ele colocou uma nação inteira em risco, né? Agora com a suposta, né? Olha aí, ó. Vem pro lado, vem pra cá, Bela. Não vai pro lado sombrio. Eu acho que ele faz muita merda. Vai pro lado sombrio, não. Eu acho que tem sentido o que ele faz, né? Mas ao mesmo tempo é meio
egoísta, né? É difícil. Não, Difícil, gente, sério. Mas o legal é isso, é interessante, né? É um personagem que... O meu problema não é ele ser egoísta, o meu problema é ele ser burro. E o mais interessante, cara, na escrita do Frank Herbert, é que ele diz logo no segundo capítulo que vai ter a traição. Então, se você já sabe a todo momento que ele é o traidor. É verdade, né? Nossa, é verdade. Ele dá logo spoiler, vai ter isso aqui, o traidor, esse cara, ele vai fazer isso. Aqui, e você né? fica... Nossa, acho que seria tão legal descobrir. Isso. Eu acho que é porque é tanto nome, Bela, é tanto nome, tanta informação que o Frank Herbert diz assim, pô, se eu ainda colocar mais ainda pra descobrir quem é o cara que vai ser o traidor, o pessoal desiste na 15ª. Quem é esse aqui mesmo? Quem que é esse Os caras chegam assim, olha, o traidor é o Yue. Aí o pessoal, quem? Esse Gente, cara que apareceu 2 vezes? Ele quase não aparece. E o pior é que eu fui ler Duna quando já estavam... Eu fui ler agora, depois de ver. Eu fui ler quando já tinha o casting todo. Então, tipo assim, eu tinha dificuldade de decorar o nome do povo. Eu ia lá, quem que vai fazer fulano de tal? Pra eu poder ter uma cara na mente, sabe? Perfeito. Porque realmente é difícil de decorar quem é o povo. Às vezes eu me perco aqui. O nome que a gente mais confunde, Tufi Howard e Gurney Halleck. Não sei porquê. Nem sei quem é quem mais. Pois é, você coloca esses dois nomes, você fica confuso, porque aí eu me lembro do ator. Eu ainda tenho uma questão, porque agora eu tô colocando, os meus atores eram do filme de 84, né? Então eu lia Duna com os filmes, com os atores de 84. Agora eu tô fazendo a transição, às vezes fica meio confuso. Quem será o ator que eu vou aqui imaginar nesse momento, né? Inclusive, faz tempo que eu vi o filme, o Feldhauta, que é o símbolo do Barão, né? É o Sting. É o Sting, mas nesse filme novo ele aparece ou eu tô viajando na maionese? Aparece. Vai aparecer agora na segunda parte. Na segunda parte. Ele não apareceu nessa primeira parte porque... tá. Então ele não aparece. Porque o Austin Butler. Ia morrer um bocado de gente, né? Ia morrer quase todo o elenco no primeiro filme, né? Mas eu tô muito triste que infelizmente o Villeneuve não vai ter culhão de colocar o Austin Butler de sunga todo bisantado de óleo. Não, calma, pode ser que apareça. Pode ser aí, eu tô na esperança. Ela já pensou o Sting aparecendo todo bisuntado de sungão cantando Every Breath. Stalker do caralho. Eu só queria o Austin Butler levantando assim aquele braço, daquele jeitinho assim, naquela voltinha com aquela sunguinha azul. Cara, eu ia gritar, ninguém sabia por quê. Eu ia estar lá. Eu quero service, eu quero fanservice. Eu tava lá, não tinha como. Mas, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon! Estamos aqui no Notícias do Império. Daqui a pouco vamos saber as pitadas de melange de Bela e de Hildon. De Hildon tem que ser só uma hoje. A Bela pode ser só uma. Porque ela tem direito. Prometo. Ela pode pedir 3, é igual no Fantástico, 3 músicas, à vontade, 1, 2, 3, que a Bela manda. Mas antes da gente passar por isso, eu queria só agradecer, Hildon, mais uma vez, os nossos apoiadores no Catarse. Né? A gente tem uma base de assinantes. Quem quiser apoiar o DunaCast, né, que é importantíssimo para que a gente mantenha esse programa semanalmente, para poder vocês acompanharem capítulo a capítulo. Nós já estamos agora no capítulo 21, já estamos terminando a primeira parte. Próxima semana, o capítulo 22 é a última parte, né, desse primeiro momento de Duna. Depois vamos ter mais 2 partes, que é o Profeta e Muad'Dib, para finalizar todo o livro. Mas já estamos bem adiantados, né? Então vamos finalizar isso. Então eu sempre agradecer Fernando Sarmento, Juliana Almeida, Carolina Leal, Rogério Acioli, Rafael de Campos, Wellington Cedran, o Hudson Pacheco. Agradecer muitíssimo por estarem aqui apoiando a gente. Fiquem à vontade, é só entrar nas nossas redes sociais ou entrar no Catarse do DunaCast, que você pode apoiar com R$5, com R$10, com R$20, com R$30 e até pelo Pix, Rio. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Agora é o
Pix, Hildo. Se você não quer ter essa burocracia de boleto, faz o Pix pro DunaCast. Assim é só... Hildo, vai ser a propaganda. Um cheirinho na mensagem do Pix. Coloca só dunacast@gmail.com. Esse é o nosso Pix. E manda também algum tipo de mensagem pra gente ficar aqui divulgando. Coisa facinho. Com certeza. E Hildo, só pra atualizar aqui, a gente tá com novas estatísticas do Spotify, somente do Spotify, Hildo. E eu até falei no último programa que a gente tem mais de 3 mil seguidores já. Pegando Spotify e Google Podcast, né? E falta ainda Deezer, Amazon, o que mais? O que mais que tem mais? Tem vários aí plataformas que a gente não tem acesso, eu não tenho acesso. Então assim, no Spotify, nós temos acesso a isso, a gente tem 2.916 seguidores, né? E cada vez mais crescendo. Já temos 85 mil reproduções, né, de todos os nossos episódios. Então, assim, para um podcast dedicado inteiramente a um universo, né, que é o universo de Duna, muita gente seguindo a gente fica muito feliz. E é uma honra ter vocês aqui com a gente toda semana, falando um pouco desse amor, principalmente esse ano especial que talvez, né, a gente está na expectativa se Duna vai ser lançado dia 3 de novembro ou não. Ainda está um pouco sem previsão, principalmente por causa da greve dos roteiristas e dos atores, mas vamos aguardar, que com certeza vai ser uma coisa linda de se ver. Mas vamos passar, claro, para nossos convidados, que eu quero ouvir aqui de Hildo e de Bela, o que é que eles trouxeram pra gente, as dicas, foi música, foi podcast, foi livro, foi jogo. Hildon, começo por você. Rapaz, raramente eu trago filmes, né, porque eu acabo sou muito focado na leitura, mas de vez em quando eu gosto de filmes. Em homenagem a Bela, vou trazer um filme, um sci-fi, que me pegou extremamente de surpresa, né? Um filme alemão que estreou, acho que ele estreou no mês passado, no stream da Netflix, né? Que é Paraíso. Paraíso é um filme dirigido por Boris Kunz, eu não sei a pronúncia é essa, mas, cara, é uma abordagem fantástica. A gente estava até em off aqui falando sobre Admirável Mundo Novo. E ele me remeteu também a um filme que eu gosto bastante com o Justin Timberlake, que é o Preço do Tempo, coisa assim. Preço da Manhã. Obrigado, Bela. Eu adoro esse filme, acho esse filme muito massa. E no Paraíso, as pessoas, quando chegam nos 18 anos, elas podem vender seus anos de vida. Né? Uma empresa criou uma tecnologia onde doadores compatíveis podem receber esses anos de vida. E é óbvio, e é claro, que apenas a elite, os mais ricos, conseguem angariar esses anos, né? E por conta de algo que acontece no filme, e tem um rapaz que é o Max. O Max, ele é um dos vendedores, na verdade, um dos compradores de tempo da empresa, né? A empresa Aeon. E ele vai sempre em locais extremamente pobres, onde ele oferece oportunidades para essas pessoas, né? Inclusive, o filme começa com um rapaz de 18 anos, que acaba de fazer 18 anos, onde ele oferece 700 mil euros para comprar 15 anos de vida do rapaz, que isso vai ajudar a família dele, que tá ilegal e tal, que não tem perspectiva de vida. Só que acontece algo na trama que ele se vê do outro lado, ele vê o quanto mesmo ele já tendo vendido tempo, né? Ele vendeu esses anos de vida dele, mas colocou ele numa situação que deixou ele extremamente sem mundo, sem chão. Cara, um filme, uma baita de uma crítica social que mostra mais uma vez, né, que bilionários são aberrações sociais. E é isso que eu amo no sci-fi, sabe? É isso que eu amo na ficção científica. O quanto ela extrapola questões sociais, questões que vivemos hoje em dia, para mostrar o quanto essa sociedade, do jeito que nós vivemos hoje em dia, e infelizmente do jeito que vivemos há séculos, ela é errada, ela não funciona porque ela é desumana. Né? Ela não pensa no ser único, né? Ela pensa em quem tem mais. Então, baita de um filme. Caminhando pro mal, né? Exatamente, sabe? E o quanto as grandes corporações são malignas mesmo, porque elas não pensam no individual, elas pensam realmente no quanto mais dinheiro tiver, melhor, né? Então, um baita de um filme, né? Não é essas grandes produções, não, gente. É um filmezinho alemão que eu curto muito. Sair do eixo Estados Unidos, né?
eu curto viajar em outros universos, em outras obras, de outros países. E foi uma grata surpresa. Não, mas os alemães, né? Tem. Na maioria das vezes, né? Algumas produções alemãs, eu gosto deles, que eles são bem diretos, objetivos. Os alemães, eles são. Tem um roteiro. outra vibe, né? Os alemães estão desde o expressionismo alemão mostrando pra gente críticas sociais como o próprio Metrópolis, o Gabinete do Dr. Caligari. Sim, Então, assim, o cinema alemão foi muito forte durante um período, se afasta demais, porque a gente mesmo aqui, principalmente a gente no Brasil, a gente acaba consumindo muito o mainstream, né? Por isso que é tão legal os streams darem essa oportunidade a obras. Eu acho lindo essa invasão coreana de grandes obras que estão acontecendo. No decorrer, você sempre acha algum filme legal, né? Dos K-pop lá, que eu acho bem legal. Mas dessa vez não é K-pop, dessa vez é alemão. Então eu quero indicar pra vocês Paraíso, tá na Netflix. Assistam, filmaço. Eu só queria dizer que eu absorvo todas essas dicas dos nossos convidados, inclusive assisto. A última que eu estou assistindo foi uma dica do Hildon, eu assisti uma dica da Júlia, foi o 100 Coisas para Fazer antes do... Como é aquele do zumbi? O Bucket List of the Death. Cara... 100 coisas pra fazer. 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi. Cara, é maravilhoso isso. Saiu. Eu entrei numa bad existencial no início, nessa. Eu não assisti a live action porque é um filme, 2 horas. Eu não quero assistir, eu quero assistir o anime. Eu tô no 4º episódio, que tá na Netflix. E eu tô curtindo muito. E uma baita crítica social também. Mas, vamos passar para ela, Hildon. Ela. Bom, eu queria, já que vocês estão falando sobre obras independentes, queria recomendar aqui um filme que eu já recomendei em tudo quanto é lugar. Fui, inclusive, olhar sobre a recomendação que eu dei da última vez pra ver se não é a mesma coisa, mas parece que não. É um filme que chama The Artifice Girl, ou A Garota Artificial, a tradução brasileira. E, cara, eu não vou dar muito detalhe sobre a sinopse, porque é aquele tipo de filme que, se falar demais, já entrega muito do conteúdo, sabe? É um filme que... tem muitas reviravoltas, mas é basicamente sobre um vigilante da internet que desenvolve uma inteligência artificial nova e essa inteligência começa a fazer coisas específicas na internet, de forma online. E, cara, eu adorei esse filme porque, assim, ele acontece basicamente só em 3 ambientes, então é praticamente só diálogo. E é muito legal, porque eu acho que isso subverte um pouco da regra do cinema, né? Que é mais uma questão sobre você estar sempre mostrando, ao invés de contando uma história, né? Mas é que isso funciona muito bem, é uma coisa muito louca. E é um filme, assim, que ele também subverte essa questão das inteligências artificiais, da forma como elas são mostradas, também fala sobre a questão de singularidade, sobre consciência, como que seria as questões éticas por trás de uma consciência artificial e tudo mais. Enfim, muito da hora, gente. Recomendo demais. Só que eu não achei onde que tá passando. Parece que pelo Just Watch dá pra ver pela Apple TV, mas eu não sei se é na Apple TV brasileira. Mas fica aí a dica pra vocês. Artifice Girl. The Artifice Girl ou A Garota Artificial. Bem legal. Quem achar vai ter que ser de forma ilegal. Na bandeirinha. Bandeirinha. Eu já tava olhando aqui no Google já. Já estava, como diz aqui, curiando. Já estava aqui olhando. Olhando aqui direitinho pra ver o que era. Já fiquei interessado. E tá muito atual, né? Não tem como não estar atual, né? E aí é engraçado. E tá atual também com a questão da inteligência artificial. Por isso que Duna também se renova, porque Duna é contra a inteligência artificial. É uma loucura. Pois muito doido essa ideia, né? Elas falaram, chega! Chega de vocês, humanidade, lixo. Anotadas todas as dicas de nossos convidados, as pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 21, o Triunfo Harkonnen. Por favor, um minuto de silêncio antes de começarmos a análise desse episódio, desse capítulo. Muito triste.
Cara, muito triste. Olha, eu vou começar, claro, falando do excerto aqui inicial, né? O excerto inicial, ele fala que reza a lenda. Esse excerto é a Princesa Hírula. É uma introdução à história de Muad'Dib para crianças. O pessoal lá é bem catequizado, viu, Hildo? Porque acho que já é uma terceira excerto de história para criança que eu vi aqui da Hírula, do Muad'Dib, né? As criancinhas tudo com a adaga crazy lá. Quero água, quero furar os estrangeiros, né? E são as historinhas dos Fremen, das crianças Fremen. E aqui fala que no instante que o Duque Leto Atreides morreu, um meteoro cruzou os céus sobre o palácio de seus ancestrais em Caladan. E meio que veio a minha ideia, né? De que a gente sabe que o cometa, a gente vai pegar a simbologia de um cometa, a passagem de um cometa sempre, na antiguidade, as pessoas repassaram isso por tempos e tempos, é um mau presságio, né? Ou a iminência de uma catástrofe. Então, o cometa é o anunciador de tragédias. E é óbvio que essa é a maior tragédia do livro Duna, né? Não tem outra igual. Eu acho que poderia acabar aqui o livro, porque o personagem principal acaba de morrer. Nós vocês já leram, já sabem que o Duque Leto morreu. A gente vai detalhar um pouco isso, como até a morte dele é poética, é linda, né? Mas a gente começa sobre isso, né? E aí a gente viu um pouco dessa questão da divinização, né? De colocar assim os seres políticos nobres, criar um mito, né? Ao redor dessas pessoas, porque tem aquela velha frase, Hildo, né? Quando a pessoa morre, vira santo, né? Então, né? Eu não sou adepto disso, não. Se é escroto em vida, é escroto em morte também. Eu concordo. Mas ele era legal. Mas a gente não, era. Olha, o Duque, eu ouso dizer, tá? Vocês vão ler ainda Messias, Filhos, né? Imperador, Hereges. E aí vão assistir, vão ler também Herdeiras. Mas o Atreides raiz é Duque Leto. Tá? Então vai aparecer outros Atreides aí. Mas o cara que tem um código Atreides, que segue tudo direitinho. O nerd, né? O nerd Stark da vida, né? O povo mata a galera que é de boinha. Você vê a lição desse livro? Já pra pensar nisso? Ned Stark morre. Geralmente são os bonzinhos. Não é pra ser bonzinho, gente. Não seja de boinha. Não seja um escroto, que você vai viver mais. Seja um escrotinho, exato, né? Então não tem como. Então a gente acaba recebendo essas mensagens. Mas começa assim. E aí a gente vê essa questão. No filme também é interessante, não que a gente não viu ainda a parte 2, mas nos trailers do Duna parte 2, tem uma parte lá em que aparece a fotografia, né? O quadro pintado do Duque Leto, no estilo de arte sacra. Né? Então tem toda essa questão, né? Então parece que as pessoas começam o meu líder, né? O meu salvador, o meu mito faleceu, né? O meu Messias, né? Então tem muitas essas questões. Mas a gente vai aqui para esse capítulo, e é um capítulo em que aparece de forma muito marcante os Harkonnen, né? Não tem como não falar isso aqui. O Barão Vladimir Harkonnen, ele está aqui na sua totalidade, tanto de presença física e espacial, né? Enorme, como também de presença maléfica, né? Ele está aqui em todo esse capítulo, né? Ele está do começo ao fim fazendo todas as suas artimanhas, todos os seus planos estão se concretizando. E aí a gente vê também essa questão do vilão do livro, né? Que é o Barão Vladimir Harkonnen, colocado inicialmente como esse vilão, que ele não é somente Hildon e Bela e Hildon, se quiser complementar, apenas aquela coisa caricata de eu sou malvadão, né? Ele tem toda uma questão, claro, ele é um escroto, tá? Ele é um abusador, ele é um pedófilo. Inclusive o Peter, né? Mas, pelo que eu deixo subentendido aqui. O Peter também é um abusador, mas os caras têm toda uma estratégia, tiveram toda uma estratégia que funcionou perfeitamente, né, Hildon? Então os caras conseguiram fazer algo que nem o Tufi-Haut conseguiu prever, né? É porque o plano deles flui, né? Flui muito fácil, porque
essa condescendência do próprio Barão, né, do próprio Duque, desculpa, do Duque Leto, de esperar o movimento, porque o Duque até em determinado momento ele tinha ciência de que algo estava muito errado, que algo poderia acontecer, e eu acho que faltou preparo do Duque. E às vezes a gente se pergunta o porquê dessa permissividade, né? Por que de deixar o outro lado tomar a ação? Era óbvio que a casa Harkonnen não ia aceitar essa desonra para eles, né? E ele já sabia dos próprios planos do Barão, do quanto o Barão, do Imperador Padishah, o quanto ele tinha também toda essa questão de se sentir ameaçado, né? Pelo carisma, pela persona do Duque. Então eu acho que foi uma falha estrutural no plano do Duque também, né? O Duque sempre foi uma pessoa muito analítica e tinha uma guerreira da estratégia ao lado dele. Eu acho que faltou ele ouvir mais Jéssica. Eu acho que todo... a Jéssica, inclusive, tinha um contrabandista, todo né? machismo A Jéssica estrutural, que isso eu acho fantástico, como o Frank Herbert aborda isso, esse machismo estrutural dessa casta, desse sistema feudal, foi a derrocada do Duque, sabe? Por não querer ouvir o outro. Mas o Yue também ajudou nisso, né? Ele anulou os escudos, né? Faz umas maracutaia aí. O último romântico, ele conseguiu dar uma... Assim, foi... uma ajudada boa. Ele foi ingênuo também. Barão. Todo mundo é ingênuo. É bonzinho e ingênuo, né? Aparentemente. Eu podia ter fortificado aí né? As muralhas e tudo mais. Bela, quando tu leu esse capítulo, assim, te dá um pouco... Porque, assim, o que é que te passa o Barão, assim, quando ele aparece, quando ele fala? Qual é a tua sensação? Você falou que ele não é só um personagem superficial, né? Mas eu discordo, sabe? Eu ainda vejo ele como... Ele tem as motivações pessoais dele, né? De conquistar o poder de novo e tal e tudo mais. Mas eu não acho ele tão multifacetado, não, assim. Eu acho que ele tem as motivações malvadonas dele e, assim, você acha que eles se aprofundam na história do Harkonnen, assim, mostram... Porque acho que faltou, assim, criar esse paralelo. Talvez nos livros que vêm depois mostre isso, eu não sei, porque eu não li. Eu confesso que eu li só esse primeiro livro de Duna, e os outros estão na fila aí, junto com outros vários, né? Então eu vou encaixando no meio do caminho, são muitos livros. Compreendo, né? Então, assim, eu acho que nesse livro faltou aprofundar um pouco mais a história dele, porque, assim, é aquela coisa, o vilão legal é aquele que a gente tem empatia, né? Isso. Aquele que a gente quase torce por ele. E eu não sinto isso com ele aqui. Isso. O que vocês acham? Não, eu acho que o Frank Herbert, ele quis mesmo, nessa parte inicial, principalmente essa primeira parte de Duna, deixar bem dividido, né? Ele fez o maniqueísmo básico, né? De fazer com que o Barão seja essa pessoa tão repulsiva que não tem como você torcer por ele e você é induzido a torcer pelos Atreides. Isso não quer dizer, né? E nós vamos ler para descobrir mais coisas. E não necessariamente os Atreides são tão bonzinhos assim, né? Porque a gente até já conversou em outros episódios que eles também são nobres, que eles também estão ali em Arrakis para dominar, é um feudo, né? Então, só que eles são mais bonitos, né? Claro, Oscar Isaac é lindo. Então você fica lá, você fica logo querendo torcer pelo Timothée. Ainda precisa engordar um pouquinho pro Paul, mas a gente gosta. Ele é bebê. É um bebezinho lindo também, né? E Jéssica é a patroa, então. Falta um Neston. Falta um biotônico. Falta um biotônico fontora. Mas eu concordo, velho. Eu acho que é proposital mesmo essa questão de deixar bem... Porque, inclusive, tu tocou num ponto bem interessante, né? Sobre como o Frank Herbert divide aí. A gente vai ver aqui um pouco dos Harkonnen, né? Um pouco grande, né? Se bem sendo redundante, mas ele vai detalhar um pouco mais sobre como é que funciona ali aquele meio ali deles, né? Militar. A gente vai ver um pouco também, que já viu desde o começo, sobre os Atreides, e a gente vê um pouquinho dos Sardaukar, né? E é interessante você ver exatamente isso, né? Que os Harkonnen, eles têm medo do Barão, né? Os soldados Harkonnen, eles não fazem isso por honra. Não, eles têm medo de serem mortos. Se não fizerem o que o Barão quer, eles vão ser
torturados, né? Eles vão ser mortos. Então e é uma diferença de liderança mesmo. É uma diferença de liderança. O Leto, ele cativa pelo carisma, né? Pela diplomacia e tudo. O Barão pela brutalidade, pela violência, pelo medo. Né? As pessoas morrem pelos Atreides e no caso dos Harkonnen, os Harkonnen matam as pessoas, né? Para poder eles poderem ficar com medo e ficar seguindo. E o Sardaukar, que a gente vê aqui de uma forma, a gente vai ver mais na frente, já viu no capítulo passado que apareceu um Bashar, né, que é uma alta patente militar dessa guarda imperial do Imperador Padishah. Ela é uma guarda mística. Mística em que sentido? Ela é religiosa, eles são fanáticos religiosos. Ela é um grupo pequeno assim, em relação ao universo, né, do Império, porque se todo mundo se juntar, todas as casas se juntarem com seu exército, eles conseguem derrotar o Sardaukar. Vai morrer muita gente, mas eles conseguem pela questão do número. Mas, numa luta tete a tete, assim como está ali agora, ninguém consegue sobreviver ao Sardaukar. E eles têm essa questão do fanatismo religioso. Eles morrem pelo Imperador porque eles acham que o Imperador é algo divino. É Deus, né? É Deus, né? Então, assim, tem toda e eles têm toda uma... toda a questão da construção, né, cara? E muito disso o próprio Imperador ele precisa de movimentar essas peças e que as pessoas enxerguem ele dessa forma. É interessante até para a governabilidade dele. Isso. Né? E aí eu vou colocar uma coisa interessante também, é que logo aqui no capítulo início, a gente vê que o Barão foi para Arrakis também, né? Ele foi para ver de perto a conclusão do plano dele. E o mais interessante, né? Que eu chamo ele agora que esse capítulo ele dá essa autorização, que ele cita até uma citação bíblica do Apocalipse, chama o Barão de besta fera. Essa besta fera dos infernos que pegou o meu duque, ele vai lá, ele vai para Arrakis acompanhar. E uma das coisas interessantes, né, da forma assim maquiavélica no sentido pejorativo mesmo, é que ele consegue prever que os Atreides não teriam como fugir, né, pelas naves, que as naves iam ser todas destruídas no ataque deles. Os Atreides iriam correr para as montanhas, que é a montanha mais perto que tem a Muralha Escudo, que a Muralha Escudo é uma região montanhosa que impede que os vermes cheguem na cidade, então por isso que se chama Muralha Escudo. E lá eles vão se esconder lá, porque é uma resistência, eles entrando nas cavernas, eles ficam lá e faz uma guerrilha, né? Teria que entrar de caverna em caverna para tentar matar os homens dos Atreides. E isso ia ser uma perda de material humano, né? De soldados muito grande para os Harkonnen, né? E até mesmo para os Sardaukar. E ele tem a ideia, né? Tem a ideia de levar artilharia, né? Artilharia para destruir as montanhas, fazer com que as cavernas sejam soterradas. E a artilharia não é usada mais porque a artilharia não funciona no escudo. Né? Segundo a Universo de Duna, o escudo, se algo chegar em alta velocidade no escudo, ele não atravessa, né? Ele volta, né? Ele volta, não chega. Teria que ser uma coisa passando bem devagarzinho para poder perfurar o escudo. Então a artilharia não funciona, porque todo mundo lá tem escudos, mas funcionou para enterrar as pessoas. Então a gente vê um pouco dessa... E aí ele fica se vangloriando, né, gente? É meio complicado ver. É felizão. Ele fica lá só ouvindo brum, brum, né? E aí ele fica meio que dizendo, deixe os coelhinhos correrem para suas tocas, que eu sou o predador maior, carnívoro, né? Que vou matá-lo, né? Então, meio que começa um pouco dessa forma, né? E ele vai se gabando, né? Que ele conseguiu fazer essa situação. Mas lá pela frente, a gente tem finalmente o encontro do Yue, que tanto o Rio um personagem que o Rio não passou a admirar mais do que a Princesa Irulan, talvez, futuramente. Mas ele é apresentado e a gente vê aqui, Bela, toda essa angústia, né? Eu vou falar com a Bela agora, porque eu não gosto de falar com pessoas de corações embrutecidos. É o Rio. Olha só, eu vou ler para aí que a Bela vai concordar comigo. Bela, olha só, o Peter traz o médico Yue, que trai os Atreides, para conversar com o Barão, porque o Barão prometeu que a recompensa dele, livrar a esposa dele do sofrimento e fazer com que ele se junte a ela. E aí, como é descrito a figura de Yue, fala assim:
Uma coisa negra se moveu ali. Seus movimentos eram rígidos e vigorosos. Somente os olhos cansados pareciam vivos. Caramba! Que é isso, Bela? Olha aí, que coisa, Bela. Ele chegou no limite. Chegou no limite, né, coitado? Chegou só com o zoinho vivo. Coitado. Ai, gente, não tinha o que fazer, né? Não, ele quis acreditar nessa fanfic Quis, aí, né? Quis. Aí o cara ainda falou, vou ter certeza que você se junte a ela. Como é que você acredita? Eu não penso uma frase dessa vindo da boca desse cara como uma coisa feliz e contente, né? Cara, mas a Bela tem razão numa coisa. Cara, a gente não perde a esperança. Cara, não adianta. Você tem um amor da sua vida, cara. Eu vou fazer um exemplo ainda que vai fazer você voltar atrás. Lá e vem. Olha só, tu tá namorando com outra. Não, você está agora muito bem, graças a Deus, casado. Mas vamos dizer que uma outra pessoa tá com uma pessoa. Eu tenho um amigo que tá namorando uma pessoa que eu sei que não vale nada. Aí você fala, cara, essa daí não vale. Não vai, ela não te quer, cara. Ela tá te distraindo. E o cara, não, eu não falo, não. Eu digo assim, ó, eu vou ficar calado e vou dizer assim, se fudeu. Pois é, mas a gente tenta ajudar. E aí a pessoa não quer ouvir. Porque ele está apaixonado. Ele tem esperança de que aquilo que ele idealizou pra ele, né? Que vai acontecer, que ela vai ser essa mulher ideal, ou ao contrário, que ele vai ser o homem ideal. E você vai lá criando um sonho e fica naquilo ali, não consegue mais sair. Só quando você... Mas, Pascoal, você falou super bem. Ei. Essa conjectura que você me trouxe aí e o próprio E, esse planinho, tudo isso só aconteceu na cabeça deles. Os sinais estavam todos ali à prova e eles quiseram acreditar em outra coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo você não iria atrás da sua família? Até o fim? Não é possível, gente. Não, mas claro que... É claro que eu iria, só que mas nessas horas, principalmente num momento como esse, se você tem todo um ducado do seu lado, tenho certeza que se ele chamasse o Duque... Foi bom. Ele foi burro, gente. Ele é cego. Mas ó, eu tô totalmente do lado da Bela quando ela diz assim... Quando ela fala sobre a questão dela gostar do Yue, porque essas ações são humanas, né? E o ser humano, ele tende a tomar algumas atitudes muito tempestivas, muito sem pensar antes. E é isso que eu gosto em Duna. Porque esse livro não é sobre heróis, não é sobre pessoas que vão salvar tudo. Não, é sobre seres humanos. E o ser humano é falho. Né? O ser humano é falho. A gente vive uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais preparadas para apontar o erro do outro, para atacar a pedra no outro, sabe? E por quê? Porque é mais fácil eu atacar o outro, porque eu tiro esse refletor de mim, porque eu também sou falho, porque eu também cometo erros, né? Então deixa eu atacar o outro para as pessoas só olharem o erro do outro e não ver que eu tô todo cagado aqui também. Sim. Sabe? É interessante isso, realmente são personagens muito falhos, né? Sim. Isso pra mim é maravilhoso. É legal mesmo. Né? E como a Bela falou, ele tá tão acabado, no limite, né? Que quando... Porque assim, ele vai, o Barão diz, como a Bela falou, quer se juntar a ele? E quem mata o Dr. Yue é o Peter. Ele, né, pelas costas, né? Então você vê como age o cara, né? Ele vai pelas costas e dá uma facada lá no cara e o cara morre. No filme... Pois é, no filme... Isso que eu ia falar. No filme é o Barão, né? Chega, olha na cara dele, chega pertinho dele. Barão. E mete uma facada. Exatamente. E acho que porque assim, o Barão não teve também tanto tempo de tela, eu acho que o Villeneuve quis colocar essa questão de você também se sentir inseguro, né? Porque no livro, como é dado mais detalhes, até a gente falou, você tá numa sala com o Barão e com o Peter, cara, tá com o Hannibal e tá com o Coringa, com o Joker. Pior, viu? Tipo essa situação. Você tá lá com o cara que é o Peter, que você pode fazer qualquer... E vai se alegrar em torturar a pessoa, e vai estar com um cara que é um calculista frio, como o Hannibal, e vai... Não tá nem aí, ele vai matar, vai sem nenhum problema, né? Então tem muito isso. E aqui, quando realmente ele mata, né? Aí é interessante que ele fala assim, ele tombou, né? O Dr. Yue. Ele não dobrou os joelhos, nem amorteceu a queda. Foi como se derrubasse uma árvore. Caraca, é um negócio... Ele não tem nem disse assim, aquelas mortes cinematográficas, que você fica assim olhando pra câmera e... tombou que nem árvore. Ele tombou, cara. Caiu feito uma árvore, assim. Parecia que ele já estava oco, né? Então,
É isso que eu ia falar. O que vocês acham dessa escolha, assim, de contar isso no livro? Por que ele caiu em pé, né? O que ele quis dizer com isso? Que o cara já tava no limite tão grande que faltava só a morte pra ele deixar de existir, ao ponto de não resistir, né? De não querer ajoelhar, de não querer lutar e tal. Eu fico tentando interpretar. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando, nossa, mas por que essa escolha de descrever a forma como ele morreu, né? Vocês acham que tem a ver com isso? A ação, né, queira ou não queira, é a perda da esperança por completo, não tem mais o que fazer. E ele é como se o corpo dele nem respondesse mais, né? Ele tava tipo no automático, nessa crença de que ele ia conseguir fazer algo, de ele conseguir resolver algo. E quando sabe, a verdade é revelada, ele se desliga. Eu acho que é tipo, acabou, assim, eu fui um imbecil. E é muito triste. O Yue, ele é um personagem muito triste. Entendo dó dele. É tipo quando você tá num perigo, né? E assim você vai com aquela adrenalina, você faz coisa que você não imaginava, mas passou aquilo ali, né? E aí você fica. Aí pronto, vem tudo, vem a dor, vem a. É bizarro, né? Você dá aqueles. Não, acho que realmente também foi isso. Quando ele viu, ele fala aqui, né? Quando ele ouve a voz do Barão, ele diz, pô. Ele matou a minha esposa, né? Então meio que... E aí que as últimas palavras dele é que deixa o Barão meio bolado, né? Meio bolado, né? Porque ele fala assim, você pensa que me derrotou? Pensa que não sei o que comprei com minha Wana, né? Dependendo de quem fala. Então meio que tirou um pouquinho também esse da gostinho. Paz, né? Da paz. Porque, cara, esses caras são altamente... qualquer coisa eles acham que tem uma conspiração contra eles, né? E ele tava ali saboreando a vitória. Traz o Duque aí amarrado, traz o médico pra me matar. E aí ele tava só, bota as artilharias pra destruir os Atreides lá fora, manda o Sardaukar matar mais ali. Então era só conquistas, né? E de repente ele sente esse... Que é isso? Por que esse cara falou essa situação, né? E logo depois disso, né? Com essa morte do Yue, a gente vê que eles começam a conversar, o Peter e o Barão, e o Duque tá totalmente drogado, né? É bem diferente da droga que o Yue colocou pro Paul e pra Jéssica, né? Ele fez um determinado tempo pra eles, a droga, e logo que passou o efeito, eles voltaram rapidamente, não ficaram nessa lerdeza, né? No sentido de não ter todos os sentidos atentos. E eu acho que... O que é que tu acha, Belo? Tu acha que o Yue foi mais um ato de bondade dele deixar o Duque meio... mais grog, né? Pra não sentir tanta Pode ser, ou então ele tava lutando contra o efeito do negócio no meio do caminho, né? Não sei. Nossa, você acha que o Peter teria um ato de bondade, assim? Eu acho que ele... muito do mal, nossa. Era, né? Foi-se. De arrasta pra cima. Cara, eu acho... Mas eu achava ele mal. Eu acho que não tem... Não, que tá maluco, de bondade que nada. Aquilo ali, ele não pensou nem na dosagem, ele só disse assim, vamos pra cima, vamos ver o que acontece aqui, eu quero me divertir. Eu acho também que não foi bondade. Eu acho que ele deixou um pouquinho assim pra ver se ele... Agora sim, porque e aí o Duque, ele não consegue perceber muitas coisas, né? Ele não consegue às vezes distinguir, mas é interessante que nessa conversa ele ouve o Peter conversando com o Barão e ele descobre que Paul e a Jéssica conseguem fugir. Ele descobre que nem o Gurney Halleck, nem o Tuffy Howard e nem o próprio Duncan e Darrow foram capturados. E naquele momento ele diz, pô, tem esperança, né? Então assim, eu de alguma forma eu tenho uma esperança, né? E ele fica meio assim... Esperança de quê, Pascoal? Cara, não terminou o capítulo ainda, eu acho que daqui pra lá vai chegar o Duncan e salvar o Duque desse maldito besta-fera. Vai acontecer. Mas aí uma coisa que também é falada aqui é o planetólogo, né? O Let Kynes. A gente viu nos capítulos passados que o Let Kynes tá ali se afeiçoando aos Atreides, né? Ele tá ali ajudando de alguma forma, né? E o Let Kynes sumiu, Hildo. O Let Kynes é pra estar lá ajudando o Imperador. Cadê o Let Kynes nessa bagaça? Cadê o planetólogo, né? Tá caladinho. Não, mas assim, aí você fala, ele tá ali pra ajudar o Imperador. O Let Kynes sempre se apresentou como a pessoa que tem os seus próprios interesses, e os seus interesses estão ligados a Hux. Sim. E ele sabe que essa ligação do Imperador, ele tá pouco se importando com a Hux.
sabe? Ele não tem essa preocupação. Então, Liet Kynes tem os seus próprios planos, com certeza. E aí a gente vê o Barão, ele é trazido, né, pro local, e é interessante que essa cena, o Villeneuve, ele retratou perfeitamente. O Villeneuve foi tão esperto que ele botou o Oscar Isaac nu, né? Não tem essa necessidade aqui no livro, né? Aqui o Duke... Ficar atento. Cara, se você tá pagando o cachê do Oscar Isaac, por que não deixar ele peladinho? Deixa o cara pelado. Morrer pelado naquela posição linda, eu acho que... Homem bonito daquele, rapaz, deixa o homem pelado. Tadinho, gente. Ele tava sendo humilhado. Tava sendo humilhado, mas assim, a cena toda... A cena é muito desagradável, né? Da agonia. Porque, ainda mais ele... E aí eu acho que o Villeneuve acertou, porque ele acentua um pouco a agonia, porque o cara tá do outro lado, né? Eles estão nas extremidades da mesa, e o Duque totalmente drogado, deitado, babando, bichinho, babando. E é interessante que assim que ele acorda, a primeira coisa que ele vê é o touro, né? Ali na parede, no filme, né? No filme ele... Eu não sei, eu não me lembro, acho que no livro não fala isso não, né? Não tem esse detalhe, mas... Esse detalhe que o Villeneuve colocou ali, né? Nossa, o motivo da morte, né? Do pai, é o pai dele, né? Exato, mas é muito poético, né? Assim, é claro que eu não queria estar lá morrendo, olhando para um touro, sendo poético, né? Eu queria estar vivo, não queria... Mas ele coloca isso e é bem interessante. E aí ele fala aqui, né? Ó, Leto viu uma mesa com bastante nitidez e um homem obscenamente gordo do outro lado da mesa, com os restos de uma refeição diante dele, né? Leto sentiu que estava sendo sentado numa cadeira de frente para um homem gordo, sentiu as correntes, as correias que mantinham seu corpo entorpecido na cadeira. Sabia que algum tempo havia se passado, mas não tinha ideia de quanto, né? E aí ele começa a ouvir as vozes, ouve a voz do Peter, do Barão, e aí ele vai meio que entendendo a situação. No senso. E em determinado momento ele começa a ouvir a voz de como se fosse um gato, um miado, né? E ele vai perceber que na realidade é a voz de um homem agonizando, né? Sendo torturado, assim. Nossa, bizarro. Do outro lado, cara. E aí você começa a ver um pouco dessa questão dos Harkonnen, que você fica meio assim, né? O Frank Herbert, apesar de não pegar muito pesado, mas quando o Peter fala, né, que vai ser bom a tortura, vou fazer isso com ele, jogar sebo não sei aonde, vai criar bolhas, vai ficar um belo quadro, né? Então o cara desagradável, né? É desagradável, e você fica vendo, e você fica, pô, vai ser complicado, né? Porque eles querem saber. Agora o Barão, assim, também muito vacilão, né? Porque ele, ao falar pro Duke que quer saber onde é que tá a Jéssica, ele pensa que o Duke tem um plano, que é exatamente o que tu falou, né, Hildo? O Duke não tinha esse plano B. Não pensou em nada, é bizarro mesmo. Mas assim, ele relaxa um pouco com o dente, né? Com o rolê do dente. Ele fala, mano, eu não vou precisar passar por tudo isso, né? Vai rolar de empacotar. Exatamente, porque aí ele percebe que ele vai ser torturado. E é interessante essa questão da tortura. E aí eu vou dizer assim, o Frank Herbert, apesar de matar o meu personagem favorito de Duna aqui, ele, a morte dele, em certo sentido, tem um valor, né? Não é uma coisa gratuita. Não é algo... não é à toa, também né? não vai ser... e não vai ser torturado. Ele não vai ser... O corpo dele, de alguma forma, não vai ser abusado pelo Barão, né? No sentido de tortura e tudo mais. Mas se a gente vê o Duna do teu colega, do Alejandro Jodorowsky, o Rio do... Sim, não, aí seria loucura. Sabe como é que seria a cena? A cena do Jodorowsky era o seguinte, era ele comendo o Barão, aí, Bela, a cena do chileno, né, que ele iria filmar a Duna e não conseguiu, mas ele tinha todo um roteiro para isso, e a cena do Barão era o Barão comendo lá, e cortando um pedaço por pedaço do Duque, jogando numa caixa assim ao lado. Ao mesmo tempo que ele comia. Proibido em 33 países o filme, né? Exato, nesse nível. Olha, pelo menos o Frank Herbert também não foi tão ruim com o Duque, né? E aí a gente vê, eu queria que vocês me dissessem sobre o Leto, né? O Leto, ele percebe que ele vai ser torturado, sabe que a Jéssica e o Paul estão soltos, então, tipo assim, não tem necessidade mais de me submeter a isso, a ser torturado, né? E ele fala assim, né?
ele pensa no dente. Gente, mas não é fácil não, você vê aqui que não é fácil morder esse dente não, né, Hilden, velho? Você decidir acabar com a sua vida é complicado. Mas assim, se parar pra pensar que você vai ser torturado, eu acho que é um alívio bom, né? Uma solução boa. Não é fácil, né? Mas assim, eu acho que também tinha outras coisas por trás. Eu tenho a chance de matar esse filho da mãe aqui, se eu morder esse negócio. Então eu acho que tem algumas motivações boas, né? Pra ele querer morder. Tudo bem que ele poderia morder em qualquer momento, né? Eu acho que ele não escolheu o melhor momento. Poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Ver se o cara ia chegar mais perto e tudo. Não custava ter um pouquinho de paciência, mais lúcido, talvez, né? Eu acho que foi... Ele se antecipou um pouco. Se empolgar. Mas a Bela foi perfeita mesmo, na questão do barão, cara. É verdade, eu tava aqui só pensando no meu Duque, mas tinha também essa questão, cara, ele vai me matar, mas eu mato ele também. Sim. Então, não tem como. Uma motivação boa, né? Não tem como eu não ser, né? E eu achei interessante, cara, os últimos pensamentos do Duque, né? Que ele fala assim, poxa, o dente acabaria com tudo rapidamente, fala aqui, né? Com tudo, aí ele fala, a vida dele tinha sido tão boa, né, em grande parte. E aí ele diz, viu-se recordando uma pipa, antena e suas cabriolas no céu azul de Cálada, o Paul rindo de alegria ao vê-la. Lembrou-se do nascer do sol lá em Arrax, que ele tinha achado bonito, né? As camadas de cor da muralha escudo. A vida passou diante dos seus olhos. A vida passou diante dos seus olhos, é verdade. E ele também lembra daquela velha da sala do jantar, né? Ele lembra dos resmungos desdentados das velhas, porque naquele jantar que ele fez, ele tinha uma velha Frame lá, que era serviçal. Aliás, não era Frame, era a Hakina. E ela queria vender a água que as pessoas jogavam no chão, né? E ela ficou com raiva porque o Duque acabou com esse costume, né? Então ele dizendo, pô, até ela também, o oprimido também tá querendo ser opressor com os outros, né? Seguir aquele mesmo modus operandi. E aí ele foi lembrando e tudo foi passando, né? Toda a vida dele foi passando, ele aos poucos ele ouviu o som da cerâmica e ele morde lá o dente. E o Duque achando que... O Duque não, o Barão achando que ele tava com medo, né? Isso que eu achei que foi muito bem representado no filme também, assim. A cara que ele faz de desespero mordendo esse negócio. Demais. Porque realmente é aquilo que você falou, né? Uma atitude, né? De kamikaze, assim. Vai tirar a própria vida, não deve ser fácil, né? É a última arma que ele tinha, né? A última arma que ele tinha na situação que ele tá completamente indefeso, né? Ele disse assim, cara, só tem uma arma. Como tu falou, né? Isso aqui já tá sendo tão degradante, eu tô sofrendo tanto, então pelo menos eu vou matar esse desgraçado. Não deu certo. Não deu certo. Mas ele conseguiu matar o Peter De Vries, né? O Mentat, né? O Mentat distorcido, tava ali perto. Alguns soldados também. E é interessante como é feito isso no filme, né? Porque aqui a gente vai ver mais na frente que o Barão ele escapa, ele fica meio que assustado, né? Mas no filme, quando os soldados Harkonnen entram todos com máscaras para poder ver quem sobreviveu, o Barão tá usando os suspensores, né? Ele está na parte de cima, assim, tá no teto. Encolhido. Parece uma assombração. Parece uma assombração, aquelas cobras só esperando dar o bote. E ele... eu achei muito legal a escolha também do Villeneuve. Cara. E ele escapa por causa do escudo, né? Porque ele coloca o escudo e o veneno não consegue passar. Então, gente, o Duque acertou. O problema, viu? Vocês que estão condenando o meu Duque, é porque tinha o escudo protetor. E aí o veneno não conseguiu passar completamente, né? Então só uma parte. Agora eu achei legal o que o Villeneuve fez, porque o Villeneuve vai fazer com que o Barão esteja cada vez mais fragilizado ainda por conta do veneno. Mas no filme, em contrapartida, o Barão, tipo, ele vai tentar escutar o que o Leto tá balbuciando, né? E aí ele aperta no anelzinho dele ali, que é uma coisa que o livro não deixa claro. Ou deixa? Acho que não, né? Que ele aciona. Não deixa claro. Ele só fala depois, que ele vai pensar, o que me salvou foi o escudo. Mas não é, no momento da situação ele não é colocado. E realmente tem esse detalhe que é perfeito, né? E aí porque também o cinema ele trabalha com o visual, né? E às vezes é necessário deixar isso claro para o espectador, principalmente o espectador que não é conhecedor do livro, entender que, opa, tem uma parada aqui, um negócio aqui diferente, né? Mas eu digo só em questão de ingenuidade do próprio Leto, né?
Porque eu não sei se ele estava drogado o suficiente para não ter conseguido ver que ele fez isso, né? Que ele acionou o escudo. E acabou tentando matar ele mesmo assim, né? Então acho que foi... Deu de bobeira ali, né? Mas no livro realmente não deixa claro, né? Que ele aciona esse escudo, então que ele fica com esse escudo o tempo todo, né? A gente não sabe. E tem uma coisa interessante que eu queria colocar pra vocês, pra gente finalizar a morte do Duque, né? Que eu não suporto mais falar muito mais sobre isso. Mas é interessante essa reflexão do Barão, né? Ele fala assim: afligiu o Barão não poder lidar com aquilo em particular, né? Só ele e o Duque. Só entre os dois. Que outras pessoas vissem a realeza naquela situação. Aquilo abria um péssimo precedente. Mas o que ele quis dizer com isso? Porque assim, já pensou, Bela? São nobres, né? Existem regras de não torturar, de não matar, e as pessoas como é um estilo feudal, tem muito essa questão de ser servos, praticamente, né? São serviçais, eles não são nem empregados, né? São serviçais. E um serviçal vendo um outro nobre sendo morto, ele pode dizer, bom, esse cara aqui também tem sangue igual a gente, sofre igual a gente, implora igual a gente. Então, se a gente pode matar o de lá, por que não pode matar o de cá também? Ah, não. Eu achei que ele tinha falado isso, pensado isso, pra tentar... Como é que eu vou dizer? Não prejudicar tanto a imagem do Duque, mas óbvio que não era isso, né? Tipo, coitado, vai ficar peladão aqui na frente de todo mundo. Ou então, no caso do livro, vai ser humilhado, enfim, esfolado, torturado e tal. Exatamente. Não era uma preocupação com ele, então, né? Era só uma preocupação de criar ideia na mente do povo. Exatamente, né? De criar a pessoa, opa, podemos fazer a mesma coisa. Por que a gente não pode fazer com o nobre daqui, né? Isso. Só pode ser feito com o nobre de lá. Então, eu acho interessante. E aí a gente passa para a parte final do capítulo. O capítulo ele é grande, mas ao mesmo tempo ele tem muitas descrições, né? Vai sendo coisas mais detalhadas, como que vai chegar o Sarda, que vai querer ver o Duque Leto, porque o imperador mandou, né, ele lá para poder ter uma morte digna, sem tortura, né? Conforme a lei do império, né? E acaba que o Barão não ia fazer isso, mas acabou que o Leto se suicidou, então não teve muito o que ver em relação a isso, né? Então fez uma baguncinha só. Fez uma baguncinha, exatamente. E aqui a gente vê que o Barão, nessa parte final, ele fica muito chateado com a morte do Peter, porque o plano do Barão era levar o Peter para ficar em Arrax, né? Ficar ali tomando conta. O Peter ser uma pessoa, como ele é insuportável, pro povo ficar com ódio dele, cada vez mais. Depois, né? E ele colocar o sobrinho dele, o Feyd-Rautha, né? O sobrinho como sendo o salvador daquele povo que está sendo oprimido. Então a gente vê aqui, literalmente, as instruções do Maquiavel, né? Da política, né? E o Barão ele vai mudar o modus operandi, porque é importante perceber que o Barão ele pensa no futuro da casa dele. E ele sabe que o futuro da casa dele vai ser o Feyd-Rautha. E até o momento o Barão ele usou de todas as coisas piores, né? Mortes, assassinatos, para poder manter esse poder. E para ele querer algo mais, que a gente sabe que ele quer colocar o Feyd-Rautha como esse salvador, esse jovem, né? Que vai ter um futuro brilhante, para ele ser amado, porque ele quer que o jovem Feyd-Rautha seja o imperador Hildenberg. Olha como o cara é inteligente. Certeza, né? Cria um cenário ruim para trazer um salvador, né? Sempre coisa que aconteceu na história, né? Interessante sempre, ele trazer isso pro livro. Sempre a história do Salvador, né? Sempre quando as coisas estão... Isso aí também é muito da característica fascista, né, Hildo? Porque quando você vai criando um caos, né? Você vai fazendo com que as instituições sejam desacreditadas e elas começam a duvidar de tudo e você não tem uma segurança, tem essa sensação que tudo está uma anarquia, que você não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Qual é a melhor solução mais rápida? Aparecer um líder carismático, político, religioso. E às vezes, em muitos casos, cria-se essa situação desconfortável, socialmente falando, cria-se toda uma problemática militarizada para que surja o Salvador, né? O Salvador com um pulso forte, o homem que todo mundo espera, que vai guiar as nações. E ele é apenas um manipulador safado, desgraçado. Hitler foi isso também, né? Quando a Alemanha pós-guerra estava toda estraçalhada, veio aí um salvador
E, gente, como é que pode, né? Manipular a cabeça do povo nesse nível. É possível, né? Exato. E você vê que, infelizmente, a história é uma coisa que a gente não gosta de falar, né? Você como historiador, Hildo, mas a história se repete muito, né? Então, assim, uma coisa incrível, não tem como. E aí a gente vê aqui... aprende. A gente não aprende. E a gente vê aqui essa questão, essa intenção, né? Do Barão. Então, e uma coisa interessante também, só pra gente finalizar sobre o Feyd-Rautha, tá? O Feyd-Rautha, ele seria o rapaz que iria casar com a filha. Se a Jéssica tivesse dado uma filha para o Duque Leto, ela iria se casar com o Feyd-Rautha, porque o Feyd-Rautha está nas projeções Bene Gesserit, né, da Eugenia Bene Gesserit, de ser a pessoa a passar por ele para chegar ao Kwisatz Haderach. Então, o Feyd-Rautha não é coisa pouca, Hildo. Caramba. Não mesmo. Ele... Detalhe, eu não sabia. Ele é uma das castas dos escolhidos, do que poderia trazer, né, o que tanto as próprias Bene Gesserit, elas esperam, né? Só que aí tem a nossa querida patroa, a nossa linda e maravilhosa Lady Jéssica, que quebrou tudo. O corpo é meu, eu faço regras. O que eu quiser, mano. Eu sou a engenheira do silo, vocês que se lasquem, entendeu? Eu sou a salvadora. Não tem como. E a gente encerra esse capítulo, um capítulo mais triste, mas é muito interessante ver. A gente vê aqui no finalzinho também mais uma escrotice do Barão, né? Porque ele pede para que seja um rapaz, seja drogado, né? Para levar para satisfazer os desejos dele lá, os desejos sexuais, e que ele seja drogado, né? E ele lembra do Paul, né? Então meio que ele tem essa fixação no Paul e tá lá, né? Então o cara realmente, como a gente falou, né? Nem que ele seja pedófilo, ele é abusador, porque abusador também faz com que seu poder as pessoas que não têm condições de reagir, né? E ele faz todo o mal necessário que ele sente prazer com isso, né? Então é complicado. Eu não sei se eu li em algum lugar, ficou subentendido, mas vocês acham que o Peter também chegou a ser uma pessoa que passou por esse tipo de abuso? Fica claro isso em algum momento? Pode. Não, né? mas ele gostava de fazer. Assim, ele gostava, né? Então, assim, não, pode ser que tenha acontecido, né? A gente não pode dizer que a pessoa é assim porque ela é abusada, porque tem gente que até o serial killer, né? Os caras já nascem com essa situação meio complicada, né? De fazer determinadas coisas. Mas eu acho que o Peter teve seus problemas, mas ele sentia prazer em ver os outros sofrendo. Né? Isso aí é. Porque assim, você pode. Era um sado, né? Não, mas porque assim, você. Até no lado mesmo, assim, da libido mesmo, dentro de regras, né? Você pode sentir prazer com a dor, né? Dentro de determinadas regras das coisas. Entre as pessoas e tudo mais. Mas só quando você não tem noção disso, né? E aí você só tem prazer na dor do outro, né? Em fazer o outro sofrer. Aí tá zoado. Abuso. Não dá pra gostar desse cara, não, gente. Sinto muito. Não, nem um pouco. Não tem como, não. Nenhum dos dois, né? Já foi tarde também o Peter. O Yue não, porque o Yue ainda é o último romântico, mas o Peter vai-se embora, não tem o menor problema. Nós encerramos aqui a nossa análise do capítulo 21 e vamos para as nossas considerações finais. Hildo Grande Bela, cara, Hildo, que capítulo e, obviamente, que episódio, né? Porque a gente estava na companhia de Bela, do canal Futurista, né? Então, hoje não agreguei muito não, gente, hoje eu só escutei vocês. Ao contrário. Não, você agrega. Que legal, me conte mais. Ao contrário, você sempre agrega. As pessoas pensam que não agregam, Hildo. A gente vai escutar, a gente fica só ouvindo. É muito bom, é muito legal, tá louco. Mas, Hildon, antes de eu passar aqui para a Bela falar as considerações finais dela, eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou desse capítulo
E também o seu jabá, como é que faz pra Radiola Mecânica chegar às pessoas? Olha aí, se um dia o canal Futurista quiser ter um podcast, fala aí também com a Radiola Mecânica. Olha, a gente faz isso acontecer. Ai, amigo, te agradeço o convite, mas eu não tenho condição de fazer mais conteúdo, senão eu vou surtar. Eu preciso de uma inteligência artificial pra me destruir. Mas agradeço. Se for rolar, olha aí. Mas é porque o podcast é praticamente uma mídia que eu acredito muito, eu amo podcast. E se você quiser, olha aí. Eu quero 10%. 10%. Se vocês quiserem, quem tiver aí querendo uma ideia de algum projeto, de audiolivro, né, também trabalho com voz, locução, fala com a gente no @Radiola Mecânica. E falando um pouquinho sobre esse capítulo, como o Pascoal mesmo falou, é um capítulo muito triste. E é como a gente sempre fala, né? O Frank Herbert, ele trabalha muito bem esses humanos, a falha do ser humano como um todo. E quando ele quer trazer a ojeriza do lado vilanesco, ele não dispensa, né, adjetivos escrotos, ele não dispensa posturas escrotas na sua escrita, ele deixa claro que essas pessoas são abjetas, são imundas, é tipo, você não tem como... Pronto, a Bella foi pontual quando ela disse assim, não tem como gostar desse cara, porque não tem. Ele é escrito realmente pra você ter ojeriza ele, né? E até meio que pra tirar esse foco, porque é a elite brigando, né? São duques, são uma casta superior, né? Que eu acho abominável, mas eles estão ali brigando, apesar da gente ter muito link com a família Trades, que eles são, né, os riquinhos da parada, né? São os bilionários. São os acumuladores de renda. São os acumuladores de renda, enquanto o povo, e nessa história toda, só que se fode é o povo, né? E é o povo que vai rivalidar, né? Que vai entrar nessa batalha, que vai entrar nessa guerra junto com quem sabe mais à frente o povo, não podemos falar agora, né, Pascoal? Mas é um capítulo muito melancólico, porque Frank Herbert sabe escrever muito bem os personagens dele, ele fez a gente se cativar ao Duque Leto, e olha que com poucos momentos, né? O Leto não é nem um personagem tão atuante nessa primeira parte do livro, mas ao mesmo tempo que ele também sabe cativar a gente. Eu vejo muita gente não gostando da Jéssica, e eu não consigo entender, sabe, como é que as pessoas não gostam de Jéssica. Jéssica é uma personagem incrível, e me dói muito isso, porque a relação deles era muito bonita, a relação de Duque, Leto e Jéssica, e não teremos mais, né? Não teremos mais Duque, Leto e Jéssica. Isso é um pouco triste também. Eu vou chorar, eu vou chorar, para. Isso é triste. Não, é covardia. Vocês ficam falando do amor, né? Mas Yue tirou o grande amor desse livro, né, cara? Mas foi por outro amor. Não passou por... mesmo, né? Tem essa questão aí, cá, né? Tirou o amor do outro. Vem pra cá, Bella. Caramba, Ai, gente, eu tenho empatia por ele, eu tenho dó. É burro. Ele é burro, mas eu tenho dó dele. Ele é burro. Olha só, gente, eu queria que a Bella falasse, queria mais uma vez eu e o Rio agradecer muitíssimo. Muito obrigado, Bella. Pedir desculpa da Bella, porque eu queria confessar aqui uma falha aqui minha. Eu convidei a Bella para um determinado dia. Cara, a Bella tava sozinha no canal e eu tava dormindo com o Rio. Não, tava dormindo. Mas a gente não tava, porque... Dormindo com o Rio? Você quer perguntar, vocês são um casal? Hildo, e você sabe que às terças-feiras, né? Deixa de ser ingênuo. Mas a Bella... A Bella, eu tinha marcado e acabou tendo uma pequena confusão, mas eu agradeço muitíssimo a ela, porque ela estava com a semana lotada. E, viu, ela desmarcou algumas coisas dela para estar aqui com a gente na gravação. Agradeço muitíssimo mesmo. Tá de boa, e tá assim, é super uma honra muito grande ter você. Sinceramente, a gente fica muito feliz mesmo. Principalmente mulheres que falam de ficção científica, que a gente fica muito feliz. Aqui a meta do programa que nós estamos conseguindo é ter sempre 50% de convidados homens e mulheres, e aí também aparece até o Cis, o que mais, Hildo? Até quem não se identifica com nenhum gênero pode vir, que a gente tá aqui pra poder fazer essa... A gente quer bater papo. A gente quer acolher. Acolher é o principal. Então, por favor, Bella, as suas considerações finais desse capítulo, e também, né, faça o seu... Não precisa muito, que é 150k, Hildo, mais de 150k, mas faça o seu jabazinho
e fale um pouquinho do seu canal. Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês. A confusão quem fez foi eu, tá? Queria deixar claro aqui, porque eu baguncei minha vida aqui. Mas deu tudo certo, foi um prazer. É sempre muito bom estar aqui com vocês, aprendendo sobre Duna, porque, assim, querendo ou não, ainda é um universo muito novo pra mim. E eu já falei isso no último episódio, mas vou repetir aqui que é muito legal essa abordagem que vocês trazem de obras que não são tão... Assim, eu não acho que Duna é um livro difícil de ler, mas é legal essa forma que vocês falam sobre a obra de forma tão espontânea, tão fácil, tão divertida da gente entender e assimilar a mensagem do livro, sabe? Também trazendo essas informações novas, essas perspectivas pessoais de vocês. Eu acho muito legal mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Acho muito legal. Vou continuar acompanhando. E eu preciso ler os outros livros, meu Deus. Que apaixonado por ficção sou eu, né? Que só leu o primeiro. Mas eu vou ler mais. E... Não, Bela, deixa eu só falar. Não fale isso, porque eu fui ler Fundação. Não, mas, gente, eu fui ler ano passado, Fundação. Pra vocês terem uma ideia. Fui fazendo o canal e aprendendo sobre ficção concomitantemente, entendeu? Então, é isso, né? São muitas obras, muita coisa pra aprender, pra assistir, pra ler. E é ótimo, né? Também, ao mesmo tempo, descobrir esse universo da ficção científica. E Duna é a base, né? Que inspirou muitas outras obras. Star Wars, Star Trek, enfim. Uma obra atemporal importantíssima. Não, eu só quero dizer que hoje já saiu um vídeo da Bela, já tá disponível. Bela, fala que eu gosto muito dessa obra. Fala um pouquinho. O seu último, agora o vídeo mais recente, qual foi? Foi sobre Admirável Mundo Novo, a distopia? Exatamente. Veja um vídeo que, muito show. E esse livro é fantástico, muito atual, né, Bela? Cada vez mais atual, né? Muito atual, bizarro, gente. Eu li esse livro, na adolescência. Eu vou entregar a idade agora, mas faz mais de 15 anos que eu li esse livro. E assim, na época, eu acho que a gente também tem períodos que a gente tem que ler as coisas, né? Às vezes a gente lê e não assimila, porque não tinha cabeça pra isso, não tinha maturidade na época, né? Então assim, eu li, achei legal e tal, achei um livro diferente, essa criação de mundo que o Huxley fez, bem diferenciado e tal. Não entendi o que era uma distopia, não entendi o que o livro queria dizer, né? Mas hoje em dia, lendo de novo e entendendo a obra de novo, é bizarro como que cada vez mais o Admirável Mundo Novo parece o nosso mundo, né? Seja na forma da gente buscar uma felicidade imediata através das redes sociais e querendo estar sempre jovem, ser hiperprodutivo, o trabalho precarizado, enfim, e o sistema de castas, que é o nosso sistema social estratificado, né? Enfim, é um mundo que já é velho, não é nem novo mais, já faz parte, né? Infelizmente, então, né? Tá bem igualzinho. Infelizmente. Aí eu falei sobre tudo isso lá no vídeo que eu acabei de postar agora, nesse dia que é dia 10 de agosto, não sei quando é que o pessoal tá ouvindo isso, né? Mas... Stardust, dia 11, 12... daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Mas sobre o capítulo, cara, eu acho que, assim, o Frank Herbert dá uns spoilers, né, sobre o que vai acontecer com o Doug, sobre a traição e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que é um capítulo importante para dar aquela sensação de... Como é que é o nome do escritor de Game of Thrones, meu Deus? George Martin. Isso, dá uma sensação de que, cara, é instável, seu personagem favorito pode morrer, então não é muito bom se apegar a eles, ou então dá aquela sensação de instabilidade, né, de medo que as coisas possam acontecer com os personagens. E eu acho isso muito legal, né, porque às vezes a gente tem esses personagens perfeitos, o Hildon falou sobre isso também, né, que são personagens imperfeitos, isso é muito legal, e eles também estão em risco. E eu acho que isso torna a trama muito mais interessante de acompanhar. E a gente vê isso acontecendo com o Leto, né? Essa morte quase inesperada dele. E eu acho que traz mais... Como é que eu vou dizer? Mais adrenalina pra história, vamos dizer assim, né? Acho que deixa tudo mais emocionante. Segurança, né? Então eu acho que, assim, é triste, mas ao mesmo tempo dá esse temperinho aí a mais pra história, que eu achei bem legal. Perfeito, é exatamente isso, essa sensação de segurança, que se aconteceu isso com esse personagem, pode acontecer com qualquer um, né? Então, qualquer um, que é um personagem importante, né? Perfeito, Belo, pois mais uma vez, muito obrigado. As minhas considerações finais, ela vai ser também relacionada à ficção científica, porque esse capítulo, para mim, ele tem, assim, um leve tom de Império Contra-Ataca, né? Que os Harkonnen vão lá e destrói tudo, domina tudo, voltam, derrotam os Atreides, né? E você meio que termina com isso. Caracas, perdemos, morreu o Duque, o que vai ser da gente? E agora, né? O menino Paul e a patroa estão no deserto sozinhos.
Ninguém sabe cadê o Gurney Halleck, nem o Duncan da Rua, então a gente fica meio nessa sensação de estar perdido, sem saber para onde é que vai e o que é que pode ser mudado e o que é que pode melhorar, né? Porque como é que se melhora diante de um quadro desse? Mas, nos próximos capítulos que vocês vão ler, nos próximos episódios, vamos descobrir, né, Hildo, se existe alguma melhora, se o Hildo vai gostar de algum outro personagem que vai aparecer. Mas por enquanto a gente vai encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez vocês estarem aqui com a gente semanalmente e vamos até a próxima. Vamos aguardar o próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, Hildo. Abraços, Bela. Beijo. Até a próxima. Cheiro. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com